Após a Segunda Guerra Mundial houve um surto de empresas multinacionais no mundo, sobretudo norte-americanas, europeias e japonesas. Tais empresas contribuíram também para o processo de globalização, interligando países e continentes, resultado de grandes inovações no campo tecnológico, as quais resultaram em significativas evoluções. Dentre as mudanças, podemos destacar a melhora em relação à capacidade de carga a ser transportada nos navios, além da criação de embarcações específicas, especializadas no transporte de um determinado tipo de carga. Hoje o mundo está interligado, ou seja, globalizado. Diante desse fato há uma grande quantidade de relações comerciais entre os países, gerando o que chamamos de exportação, venda e importação, compra. Todos os dias acontecem inúmeros negócios de compra e venda, e as mercadorias vendidas ou compradas transitam em diferentes rotas do planeta. Com relação ao transporte marítimo, este cresceu tanto que não é possível imaginar o funcionamento da economia contemporânea sem a sua existência. Para tanto, existe uma frota de quase 100 mil embarcações, que transportam diferentes tipos de cargas, desde grãos a veículos. A frota de maior porte é de navios, com 54 mil unidades com capacidade média de 39 mil toneladas de carga, que servem portos espalhados por todos os continentes. O transporte marítimo pode ser dividido em duas categorias: longo curso, definida como navegação entre portos de países diferentes, internacional. Cabotagem, definida como sendo a navegação nacional, isto é, portos no mesmo país, podendo ser estes marítimos ou portos interiores do país realizado através de rios. Podemos definir o transporte marítimo como aquele que é exercido por todo tipo de embarcação, navio, barco, fragata, canoa, submarino, entre outros. Marítimas são as vias de transporte estabelecidas sobre as águas dos oceanos e dos mares. Servem a deslocamentos de longa distância que podem acontecer dentro dos limites de um mesmo território, como o sistema de cabotagem, que interconecta portos de um mesmo país ou região, e entre países ou continentes distintos. Para que você apoie o canal gratuitamente, basta apenas inscrever-se e deixar o like neste documentário. Também podemos destacar os percursos fluviais, que é caracterizada pelos deslocamentos de vários tipos de cargas e de pessoas em trechos navegáveis de rios e cursos d'água de um modo geral. As vias onde o transporte fluvial ocorre são chamadas de hidrovias. Embora seja um transporte lento, o transporte marítimo é muito utilizado para transportar cargas, uma vez que suporta grande quantidade e variedades de produtos. Isso por um custo relativamente baixo, em relação a outros meios de transporte, por exemplo, o aéreo. Ter elevada capacidade de carga por viagem, o que o torna o principal meio de transporte cargueiro do mundo. Ser seguro, visto que um navio tem menos chances de sofrer ataques por piratas, por exemplo, do que um meio de transporte terrestre, que está mais suscetível a roubos. Devido ao longo percurso e diversos fatores inerentes à operação, inclusive naturais, nesta etapa do transporte há riscos de avarias simples, avarias grossas, cargas lançadas ao mar, incêndio e explosão. Os sinistros registrados no transporte marítimo são os mais vultosos, com prejuízos significativos. Os riscos são agravados pelas operações de transbordos e desvios voluntários e involuntários de rota, seja por decisão do armador ou indisponibilidade do porto de destino. No tocante às desvantagens do transporte marítimo, podemos citar o tempo elevado de entrega de mercadorias, uma vez que passa pelos portos e alfândegas, distantes dos centros de produção e muitas vezes congestionados, além das chances de danos nas cargas transportadas. Os principais tipos de carga são granéis sólidos, minério, carvão e grãos, que representam cerca de 43% da carga e são transportados por navios graneleiros, granéis líquidos, petróleo e seus derivados, que representam cerca de 29% da carga e são transportados por navios tanques, e containers, que representam cerca de 17% da carga, os quais são transportados por navios denominados porta-containers. A capacidade total de carga dessa frota de navios é de aproximadamente 2,1 bilhões de toneladas.
Antes da pandemia, o transporte marítimo movimentava cerca de 11 bilhões de toneladas por ano, representando um valor total por volta de 14 trilhões de dólares. Além das cargas, há a logística envolvida na construção dos portos, que somam mais de 2.000 em todo o mundo. Só no Brasil, há 175 instalações portuárias, marítimas e fluviais, das quais 36 são portos mais profundos que podem receber navios maiores e de maior calado. O principal porto brasileiro é o de Santos, no estado de São Paulo, que anualmente recebe milhares de navios nos seus cerca de 15 quilômetros de cais. Esses números mostram o tamanho, em termos físicos e econômicos, e a importância que a indústria do transporte marítimo representa para as atividades econômicas mundiais. Em tempo real, o site Marine Traffic mostra em detalhes a movimentação de navios ao redor do mundo. Neste momento, são milhares promovendo trânsito nas águas salgadas. O incremento no comércio internacional ocorreu em razão de dois fatores: a dispersão das empresas multinacionais e evoluções nos meios de transportes, rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário e principalmente marítimo. Ambos favoreceram maior mobilidade de matéria-prima e de produtos, exemplo, bens de consumo, gêneros agrícolas, recursos minerais, entre muitos outros, em toda a face da Terra. O fluxo de mercadorias em âmbito internacional ocorre, majoritariamente, por meio do transporte marítimo, que movimenta cerca de 75% do volume de cargas no mundo. Esse meio de transporte tem seu uso difundido no processo de exportação e importação, pelo fato de o mesmo possuir uma elevada capacidade de carga que nenhum outro tem, além do baixo custo por tonelada transportada. Em média, um navio cargueiro pode transportar cerca de 100.000 toneladas. Tal fato é resultado da gigantesca capacidade de transporte de carga dos navios. Vale lembrar que essa redução de custos não acontece apenas na exportação ou na importação de produtos. Ela também é observada no transporte de cabotagem, realizado apenas entre portos do território nacional. Nessa modalidade, além de evitar o trânsito nas rodovias, a empresa também tem a garantia de mais segurança. Um meio de transporte que vem ganhando espaço é o aéreo, o mesmo tem contribuído para o fluxo de mercadorias internacionais. Esse crescimento se deve, principalmente, pelo fato de que esse tipo de transporte é mais dinâmico, ou seja, é mais rápido. Sendo usado, especialmente, em casos que o produto é perecível ou quando há uma urgência na entrega de um produto. Existem atualmente aviões cargueiros que possuem a capacidade de carga de até 100 toneladas, sem contar que o tempo gasto na viagem é relativamente pequeno. Por exemplo, o trajeto entre Brasil e Estados Unidos é feito em menos de 12 horas. Na atualidade, os portos de maior destaque possuem uma moderna e grande infraestrutura, que envolve maquinários e centros de armazenagem. Roterdã, Holanda, abriga o porto de maior fluxo de mercadorias no mundo. É nele que as produções dos países que integram a União Europeia são escoadas, servindo também como porta de entrada para produtos importados oriundos de outros continentes. Nos Estados Unidos, os portos de maior relevância são os de New Orleans e Nova York. Os Estados Unidos construíram uma abertura no Canal do Panamá, empreendimento feito com o intuito de ligar o Oceano Pacífico ao Atlântico. Desse modo, diminuiu-se a distância entre a costa ocidental e a Europa, evitando assim que as embarcações realizassem o contorno na América do Sul. Tal canal permaneceu no domínio norte-americano até 1997, quando passou a ser administrado pelo Panamá. O atalho era cobiçado desde o século XVI, quando navegadores descreveram o potencial de abrir uma passagem no istmo, denominação de uma estreita porção de terra entre águas. Quem iniciou a construção do canal foi a França, em 1881. Pouco tempo antes, em 1869, os franceses haviam terminado outro canal, o de Suez, no Egito, que liga o Mar Vermelho ao Mediterrâneo. Mas a experiência anterior não garantiu o sucesso. Os franceses abandonaram o Panamá, que na época não era um país independente, e sim um território colombiano, depois de encarar deslizamentos, um terremoto e doenças tropicais, como a malária e a febre amarela. Cerca de 22.000 operários morreram.
Em 1903, os Estados Unidos assumiram a obra e controlaram o canal até 1999, quando a administração foi transferida para o Panamá, que hoje lucra até 1,7 bilhão de dólares por ano com ele, o equivalente a quase 3% do PIB do país. Para alcançar seus interesses, os norte-americanos incentivaram a independência do Panamá em relação à Colômbia. Como retribuição pela ajuda, o governo panamenho concedeu o direito de construção e controle do canal de 1914 até 1999 aos Estados Unidos. Com o fim do controle norte-americano na zona do canal, no dia 31 de dezembro de 1999, todos os direitos de administração do empreendimento passaram a ser integralmente do Panamá. Essas informações conduzem a uma reflexão de que o processo de globalização está diretamente ligado aos meios de transportes, os quais permitiram a mobilidade de mercadorias e de pessoas, ligando nações, levando informações, conforto, novidades, entre outros. Para que você apoie o canal gratuitamente, basta apenas inscrever-se e deixar o like neste documentário, assim fazendo com que outras pessoas possam também assistir este conteúdo. Obrigado por assistir até aqui. Fique com esse documentário que fala sobre esta ilha que vem crescendo e vai dominar o polo industrial no mundo da tecnologia, e muitos países não estão satisfeitos com essa evolução toda. Te vejo lá!